E aí, Nukturpianos e Nukturpianas, hoje eu, Mestre Vitão, estou aqui para falar com vocês de algo muito peculiar, que é aquele jogador da mesa de RPG que só aperta o mesmo botão todas as vezes que ataca alguém. Ou seja, aquela pessoa que só faz o mesmo combo. E como que isso acontece, por que isso acontece e como que você, mestre, pode lidar com isso. Se você se interessa por este tema, então roda a vinheta, Marcel, que aqui conosco, bora lá pro vídeo. Seja muito bem-vindo. Caso você queira se tornar aí um mestre, uma mestra ainda melhor, vem conosco na nossa comunidade de mestres incríveis de RPG. Clica aqui embaixo, pois temos muitos materiais, mentorias, one-shots, muitas coisas para você conhecer. E falando agora sim do tema deste vídeo, que é este jogador. Vamos lá, existem muitos tipos de jogadores diferentes, não só como jogadores, mas como personagens. Às vezes um jogador age diferente com um personagem e age de outra forma com outro, mas é comum em alguma mesa ter aquele personagem, independente de qual jogador esteja interpretando, que sempre faz a mesma coisa. Seja o guerreiro que fala, eu ataco, ou seja o bárbaro que fala, eu entro em fúria e ataco, ou seja o mago que joga bola de fogo, ou seja o ladino que se esconde, ou seja alguma outra mesa mais futurista que a pessoa sempre faz o mesmo movimento de se esconder, atirar ou de hackear alguma coisa. Isso acontece e isso vai continuar acontecendo na sua mesa, caso você não haja para evitar que isso aconteça. Como assim? Vamos lá. Por que o jogador sempre usa este combo? Porque é confortável, porque na cabeça dele as sinapses ali ajeitaram um jeito e ele entendeu que toda vez que ele faz este movimento, dá certo. Toda vez que o mago joga uma bola de fogo, todos os inimigos morrem. E toda vez que o guerreiro ataca, ele mata alguém também e eles vencem o desafio deles. Isso faz com que você esteja criando aí como mestre um comportamento autorrepetitivo na pessoa, porque você está permitindo que isso aconteça. Como assim? Significa que os desafios que você está colocando estão estimulando o jogador a usar sempre o mesmo caminho. Então, como que você pode mudar essa realidade? É chegando ali no jogador e falando, pô, faz alguma coisa diferente, você sempre faz a mesma coisa? Ele vai te responder, a mesma coisa sempre dá certo, então eu vou continuar fazendo isso. Então, este não é um caminho interessante. O caminho legal, o caminho desafiador, o caminho divertido para todos é você estipular novos desafios. Como assim? Vamos lá. Se o jogador está acostumado a sempre vir atacar e isso dá certo e ele vence todos os combates, por que não fazer algo em que atacar não é uma opção? Ou seja, ele seguir aquele caminho, pode ser que ele faça, por sinal, mas ao seguir este caminho de atacar e simplesmente esperar que vença, ele na verdade vai entrar em maus lençóis. Como assim? Digamos que ele vem ataca um bicho, mas na verdade o bicho fica mais forte quanto mais golpes ele toma. Não sei, algo nesse sentido. Por que não? Ele vai ter que começar a pensar em outras estratégias de vencer. Isso é algo que acontece em muitos animes, em muitos filmes, muitas séries, em que o personagem ele vem, age como ele está acostumado a agir, mas ao enfrentar um desafio novo, que desafia o que ele está acostumado a fazer, ele tem que pensar fora da caixola e falar, caraca, como que eu saio desta sinuca de bico? Então, o ponto aqui é que você, para passar a lidar melhor com esse jogador que fica toda hora fazendo a mesma coisa, você precisa criar desafios mais interessantes. E como que você pode fazer isso? Primeira coisa que você vai fazer é reparar em qual que é a ação que este jogador, este personagem, está sempre repetindo. Qual é essa ação que está te incomodando? Então você pega e anota. Bom, eu estou incomodado que o mago toda hora usa bola de fogo. Ou que toda hora o bárbaro entra em fúria e só sai atacando. Pode pegar um caderninho, faz uma listinha aí das coisas. Beleza, você anotou isso. E agora você começar a pensar em coisas que podem desafiar esta ação repetida que ele está cometendo. E nós vamos pensar isso em 3 níveis diferentes. Então, pega, anotou aqui, faz 3 setinhas assim, e aí anota aí do lado, pelo menos uma forma em cada uma dessas, de counterar aí, de dar um counter no seu jogador precioso, e ele vai ficar pistola com você e você vai ficar feliz. Então, quais são esses 3 elementos? O primeiro elemento é o tipo de oponente. Se um jogador está sempre atacando, fazendo a mesma coisa, e o oponente está sofrendo nas mãos dele, por que não você colocar algo que seja resistente, ou invulnerável, ou mais forte ainda, caso receba aquele tipo de ação repetida, que é o exemplo que eu dei agora há pouco. Se, por exemplo, o mago só usa bola de fogo, por que não colocar um elemental de fogo que quanto mais fogo ele toma, mais forte ele fica, mais aumenta a vida dele, ele recupera a vida, por exemplo, ao tomar esse tipo de dano. Aí você vai ver que o mago vai falar, deu ruim, melhor não continuar fazendo isso. E ele vai querer pensar em outra coisa. Se o bárbaro só entra em fúria e bate em todo mundo, por que não fazer alguém que é invulnerável agora
golpes de concussão, de corte, de perfuração, ou seja, o bárbaro não vai conseguir dar dano nele, fazendo com que o bárbaro tenha que, por exemplo, segurar ele, derrubar ele, fazer alguma outra coisa, aí desmontar ele, o outro elemento que este oponente precise receber aí de dano, de impacto, para realmente sofrer nas mãos do seu jogador. Então, este é o primeiro elemento. Qual que é o segundo elemento legal? O segundo elemento é o ambiente, ou seja, às vezes o oponente é sim vulnerável à bola de fogo. Às vezes com uma espadada ele pode morrer, mas para a bola de fogo, por exemplo, às vezes eles estão em um ambiente inteiro gasoso e que qualquer faísca de fogo vai matar e explodir todo mundo, inclusive o oponente. Se for um ato de sacrifício geral, beleza, mas se não for, aí pode dar ruim. Ou, por exemplo, o chão é escorregadio, ou o chão é espinhoso, ou o chão de lava, não sei, e simplesmente ir até o oponente e atacá-lo com uma espada, com um soco, também não é uma opção. Isso vai fazer com que o bárbaro e o guerreiro ou fiquem totalmente parados, ou que eles falam, putz, como que eu vou agir nessa situação? Então, este é o segundo elemento que é interessante você explorar. A gente falou de oponentes, agora este segundo é o ambiente ao redor. E o terceiro ponto é você colocar algumas mecânicas diferenciadas. Como assim? Por exemplo, no D&D a gente tem uma questão ali que alguns personagens, alguns oponentes muito fortes, eles não sofrem magias, né? Eles não sofrem dano, não sofrem... Enfim, eles são invulneráveis a magias de determinado nível ou menor. Isso é uma mecânica, uma dinâmica que já faz com que o mago, por exemplo, comece a repensar ali como ele vai agir. E é uma mecânica interessante de você colocar. Não necessariamente porque o oponente é forte, mas às vezes porque ali no ambiente existem algumas coisas separadas que precisam ser destruídas antes de vencer o oponente. Exemplo, o boss ali, o chefão, está numa sala onde existem 4 joias espalhadas pela sala e elas estão anulando qualquer magia que exista ali dentro. Ou seja, o oponente é o chefão, mas eles vão precisar fazer algo antes de vencer o chefão, como destruir todas essas orbes, enfim, para aí sim o mago, por exemplo, poder usar a magia dele, poder causar aí a baguncinha que ele quer causar. E aí, às vezes, o grupo se une para isso, às vezes o mago só vai ficar sentado, mas aí faz parte ali do entrosamento do grupo resolver essa situação. Um outro exemplo é eles estarem lutando em, por exemplo, pedaços de terra que estão caindo e eles têm que ficar pulando de um para o outro enquanto estão tentando lutar com o chefão. Eu sei, foi meio louca a ideia, mas imagine, a galera está numa montanha, a montanha começa a desabar e eles têm que derrotar o chefão enquanto eles vão ter que ficar aí pulando entre os destroços. Ou seja, além da luta em si, vai ter uma outra dinâmica, outra mecânica acontecendo ao mesmo tempo. Ou talvez até, uma coisa que eu gosto de usar muito, é que no ambiente onde eles estão, existem coisas que vão mexendo com a sanidade aí, com o intelecto dos jogadores, dos personagens. Então, conforme eles vão agindo, conforme eles vão se aproximando aí de vencer o desafio, eles vão começando a questionar coisas que estão na cabeça deles, eles começam a ver coisas que não existem, e aí eles têm que resistir a estes elementos. Um bom exemplo é quando os hobbits entram naquela floresta das aranhas, e eles começam a ficar meio perdidos, tontos, e correr em círculos. O desafio, beleza, eram as aranhas em si, mas o real desafio ali era a floresta, que deixava eles meio loucões assim da cabeça. Então, colocar estes elementos, eu sei que eu tinha falado antes de ambiente, parece que eu estou falando de ambiente novo, mas não é a mesma coisa. Quando eu falei de ambiente anteriormente, eu estava falando mais do aspecto geral, em que o ambiente é um desafio em que eles têm que superar enquanto lutam com o chefão. Neste terceiro aqui ponto, é algo que é uma mecânica diferente. Pode ser providenciada pelo ambiente, pode ser providenciada pelo próprio chefão, pode ser providenciada por qualquer outra coisa ali que esteja acontecendo, mas o ponto é, eles vão ter que resolver outra coisa enquanto eles têm que também lutar e resolver o objetivo final. Se você conseguir fazer essa listinha das coisas que estão te incomodando como mestre, que só são repetidas, e aí traçar um pontinho que você acha que pode counterar aí esta ação repetida, então você vai conseguir resolver este problema e o jogador vai se sentir bem, porque ele vai se sentir desafiado a pensar fora da caixola. Talvez ele até chegue pra você e fala, você colocou aquilo lá porque você tava usando o mesmo negócio, né? Você fala, sim, você tava me enchendo o saco. Então, isso faz parte, e é você como mestre e como mestra que pode circular esta situação aí, circundar este problema e resolver nesta tacada só, resolvendo com esses 3 elementos. E depois, comente aqui embaixo pra gente quais foram as ideias que você teve e se você testou, conte pra gente se funcionou, fechou? Não esqueça de conferir a nossa Academia de Mestres, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda lá, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.